Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Afonso, Ale e Cauã conversam com o Everton Machado sobre os desafios do vereador na cidade de Avaré. Oi, meu nome é Alessandra e eu sou do primeiro ano Jordan. Oi, eu sou o Afonso, do primeiro ano do Colégio Portinari Pretoriano. E eu sou o Cauã, também do primeiro ano do Colégio Portinari Pretoriano, e hoje a gente veio aqui fazer um bate-papo com você sobre os desafios do vereador na cidade de Avaré. Então, para começar, Everton, o que é ser um vereador, né? Bom, primeiramente eu vou me apresentar. Boa tarde, obrigado pelo convite, tá? Meu nome é Everton Machado, sou vereador na cidade de Avaré. Cara, na verdade, assim, o vereador, ele é para representar o povo, né? Nós somos eleitos para representar o povo. A função do vereador, basicamente, é fazer o quê? Fazer leis, né? Fazer leis e fiscalizar o prefeito, fiscalizar onde está sendo usado o dinheiro público, ouvir as pessoas, levar até o prefeito. Muita coisa, que às vezes a pessoa não consegue chegar até o prefeito, por causa do dia a dia, da correria. Então, basicamente é isso, né? A gente tem que fazer leis, nosso objetivo é fazer leis e fiscalizar o prefeito, tá? Normalmente é isso aí que um vereador faz. E qual que você sente ser a maior dificuldade que você tem no trabalho? Hoje, a maior dificuldade, eu creio que são as fake news, né? Hoje as fake news eu creio que seja a maior dificuldade para o vereador, né? Num governo, hoje, tanto para o prefeito e vereador, tem muita gente que divulga informação falsa, deixa a população em pânico. Então isso é a maior dificuldade que eu vejo hoje, não só no vereador, mas como na política em geral. São as fake news, né? As mentiras que nós temos que perder muito tempo, às vezes, para debater coisas que não têm interesse, que não são verdades. Então eu creio que isso aí hoje é a maior dificuldade que a gente tem para combater. Com as redes sociais ainda isso aumenta muito, né? Exatamente. Hoje, né, nós temos que tomar muito cuidado, que a rede social não é uma terra de ninguém, tá? Existem muitas leis, as leis são muito severas. Então hoje nós temos que ter muito cuidado, que você fala, que você ofende uma pessoa, ofende um político, ofende um amigo. Por quê? A sua opinião, a sua liberdade de expressão, ela vai até aonde ela ofende uma outra pessoa. Então se você quiser se manifestar, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, tá? Porque a punição vem e vem pesada. Então isso aí que sirva de alerta para todo mundo. Às vezes você tem um amigo, você vê que ele posta alguma coisa, você tem que ligar para falar, viu, tira isso aí, vai dar problema para você. Porque às vezes você não faz nem na maldade, né? Faz uma brincadeira errada, numa hora errada, às vezes você ofende uma pessoa, então você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vi também que aqui na cidade o pessoal estava questionando bastante a questão dos radares, né? Na cidade, que uns falavam que estava ligado, outros que não. Daí eu vi que gerou bastante polêmica também, né? Nas redes sociais. Isso, na verdade, os radares, no dia 31 de dezembro, quando virou pro dia 1º, eles pararam de funcionar, tá? Então até dia 31, meia-noite, eles funcionavam. A partir do dia 1º, o prefeito que foi eleito, ele revogou a lei dos radares, né? E é uma polêmica também, porque tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Eu, particularmente, a minha opinião, eu sou a favor em alguns locais. Alguns lugares eu acho que não tem necessidade. Só que isso é um debate que é muito longo, né? Nós vamos ficar aqui, não vamos terminar nunca, né? E o que te motivou a ir pra política? O que me motivou, na verdade, assim, é ajudar o próximo, né? Porque, assim, faz muito tempo, eu já ajudo muita gente, né? A gente não divulga. E ajudar as pessoas, né? Correr atrás de verba para nossa cidade. Existem muitas pessoas necessitadas, tá? Que às vezes não conseguem chegar até uma consulta, um médico. Então a minha motivação maior foi ajudar o próximo, né? Ajudar o próximo e começar a incentivar outras pessoas, né? Vocês são jovens ainda, se interessar pela política, né? Foi muito legal quando o Afonso me convidou, vocês me convidaram, eu achei muito legal, porque assim, eu costumo dizer assim, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, vocês têm que cobrar o pai de vocês, falar, pai, para quem você votou, quem foi o prefeito, quem foi o vereador, por que você votou para esse. Vocês têm que se informar, tá? Saber quem são as pessoas para depois você poder cobrar. Você deve cobrar e tem que cobrar, entendeu? É uma coisa essencial na cidade, né? Tem que governar, porque não é uma terra de ninguém, você falou das redes sociais, a cidade é a mesma coisa. Exatamente, é a mesma coisa. Você tem que se interagir, você tem que ver todos os lados, tá? Muitas pessoas têm opiniões diferentes. Então você tem que ver o que é realmente importante de cada um. O que você acha, o que eu acho às vezes bom, você não acha. Ele não acha, cada um tem uma opinião diferente. Mas nós temos que sentar e conversar. Olha, eu não acho legal isso por isso.
E, na verdade, assim, você tem que ir atrás da informação. Porque às vezes a pessoa te passa uma coisa, não gosta de uma pessoa. Aí você também não gosta. Mas você não conhece a pessoa. Então você tem que ver realmente o que aconteceu. Entendeu? Então isso é muito importante. Todo mundo se interagir, vocês têm que se interagir, tá? Para depois vocês cobrarem, ter a sua opinião. Não é porque seu amigo gosta disso que você também tem que gostar. Então você tem que ter a sua opinião. Entendeu? E hoje ali são quantos vereadores que atuam na cidade? Hoje são 13 vereadores. 13? São 13 vereadores. Legal. E como você avalia a sua trajetória até agora? Cara, eu tô muito contente, cara. Eu tô muito contente. Eu não tenho problema com nenhum vereador. Nós conversamos entre todos. Claro, cada um tem o seu lado, né? Tem pessoas que vão pro lado do prefeito, outros são contra. Mas lá na Câmara nós temos como vamos dizer assim, uma paz, né, entre todos. Dificilmente eu não vejo muita briga, vejo algumas discussões, mas coisa normal, né? Eu estou muito contente, estou apresentando alguns projetos, né? Estou cobrando bastante prefeitos, cobrando secretário, estou correndo atrás, tá? E a população me cobra bastante, eu sou uma pessoa do comércio também, sempre estou na rua. Então eu estou muito contente com o meu começo aí na política. É, muito bom ter não sei como dizer, esse bate-papo entre os vereadores, porque a cidade prospera com isso, não é uma cidade dividida. Exatamente. Lá dentro da Câmara, na cidade, a cidade consegue prosperar, o prefeito consegue trabalhar bem. Casa dividida não prospera, né? Sim. Então, se todo mundo trabalhar para o mesmo objetivo, independente de uma ideologia política, de um partido político, se todo mundo trabalhar para o mesmo lado, a cidade cresce, né? Nossa cidade, a gente sabe que está precisando de muita coisa, mas é uma cidade boa, muito boa, Varé. Está numa localização excelente. Se todo mundo for atrás do mesmo objetivo, tenho certeza que nós vamos alcançar, né? Nós vamos alcançar o objetivo que de todo mundo quer um bem-estar, uma melhoria, uma segurança, entendeu? Entendi. Como que você lida com as pessoas mais necessitadas que estão aí na cidade? Olha, normalmente conversando, né? A gente conversa bastante, conversa com todo mundo tem um problema, todo mundo tem uma dificuldade, né? Então, assim, existe hoje Secretaria de Saúde, tem Educação, tem SEMADES, tem um monte de secretarias, cada secretaria cuida de uma função na cidade, de uma área na cidade, né? Então, assim, você pega uma secretaria lá do Direitos Humanos, ele vai cuidar de um determinado grupo. Nós temos muitas secretarias hoje. Então, assim, cada secretaria cuida de uma coisa, né? Então, assim, a nossa função é atrás do secretário, atrás dos funcionários, falar assim, tem uma pessoa necessitada ali, tem uma senhora de idade que está precisando disso. Então, por isso que é importante a comunicação. Por exemplo, você está me conhecendo aqui, aí você não tem meu telefone, Afonso, tem um tal... Então, assim, você tem que me cobrar, você tem que falar, o que eu posso fazer para melhorar a cidade, entendeu? Então, vocês têm que cobrar a gente, entendeu? Tem que ver, tem que conhecer os vereadores. É muito importante vocês irem na Câmara, levo com seus pais, eu creio, né? Porque vocês são menores ainda, não podem ir. Para vocês conhecerem os vereadores, ver como funciona, entendeu? Para vocês terem um interesse futuramente de entrar para a política, tá? Porque às vezes aqui vai sair um prefeito, né? Vai sair um vereador, porque, eu não quero nem saber. Não, vocês têm que saber. Vocês têm que saber porque é a vida de vocês que está aqui. Porque um voto errado, uma coisa errada, são 4 anos para você mudar. Você entendeu? Então vocês têm que se interagir e cobrar, entendeu? Cobrar mesmo, sem medo. Então agora que a gente entrou nesse assunto da Câmara, explica mais um pouco pra gente como que funciona, quando ocorrem as cerimônias. Na verdade são as sessões, né? Sessões. Existem cerimônias também, tem homenagem, daí depois a gente entra nesse assunto. A Câmara, ela tem, toda segunda-feira, ela tem a sessão às 7 horas da noite, tá? Então às vezes você não consegue ir presencialmente, ela tem um Facebook, a própria Câmara que transmite ao vivo, pelo YouTube você também consegue ver, entendeu? Então assim, toda segunda-feira é só entrar no site da Câmara, tanto no site, Facebook, Instagram, eles têm tudo isso aí, é só você acompanhar. Se você não puder ir, quem não puder acompanha online, né? É ao vivo, tá? É tudo ao vivo. Entendi. E, normalmente tem um assunto específico para cada semana ou... Não, normalmente assim, como que funciona? Você apresenta os projetos durante a semana, tá? E aí nós temos um grupo que, tanto por e-mail, todos os vereadores têm assessores, né? Que passa pra gente o que vai ser pautado naquela semana. Aí você vai ler os projetos, vai ver se você concorda, se você não concorda, se você quer discutir o projeto, entendeu? Então é sempre antes. A gente tem um prazo que a gente tem que protocolar, né? Durante a semana a gente tem que protocolar, para daí na outra semana nós vamos discutir. Às vezes tem uma sessão extraordinária,
que chama, às vezes o prefeito, alguém precisa de uma coisa que é urgente, né? Daí é marcado fora dessa segunda-feira, tá? Aí o presidente da Câmara que decide o dia e o horário, daí nós temos que ir também. Um projeto, vamos supor, dos radares, um projeto para aprovar ou tirar da aprovação, vocês participam desse trâmite? Sim, alguns projetos, sim. Todos os projetos têm que passar pela Câmara, tá? Então é lá na Câmara que nós vamos discutir. Às vezes um prefeito, um secretário, ele vai até a Câmara, ele conversa com os vereadores, ele explica o projeto, para também não ficar mandando projeto sem utilidade, né? Ficar mandando projeto e não vai passar. Então, assim, normalmente eles conversam antes, nós vamos mandar um projeto assim. O que eu vejo lá hoje, projetos bons para a cidade, praticamente passa todos. Dificilmente um vereador vai votar contra um projeto bom, mesmo porque politicamente para ele é muito ruim, né? Mas existem alguns projetos polêmicos, né? Que um não concorda, é normal, né? Essa discussão é normal, mas normalmente os projetos passam tranquilo. E esse projeto você pode pensar de você mesmo e mandar, ou normalmente, tipo, alguém pede, assim, você analisa e manda lá? Das duas maneiras. Às vezes a pessoa pode sugerir para nós, né? Vereador, por que você não faz um projeto? Fala, nossa, puto, legal esse projeto, tal. Então, e às vezes vem da cabeça da gente, você tá andando na rua, você vê uma coisa, você fala, deixa eu ver se não tem. Porque muita coisa que nós vamos fazer, às vezes já tem essa lei. Já tem um projeto de lei. O que é o problema? Ser fiscalizado, tá? Nós temos um problema hoje em Avaré. Agora não, creio que no Brasil inteiro, que está sendo a dengue, né? A dengue é um problema muito sério. E muitos terrenos, às vezes é fechado, é murado. Então a pessoa não cuida do terreno, você não vê. Você entendeu? Então às vezes você tá com sua casa limpa, mas o vizinho não tá. Por isso é importante a denúncia, tá? Às vezes a pessoa tem uma piscina abandonada e vai pegar em você. Você cuida da sua casa, o outro não cuida. Então nós temos uma lei, né? Que nós estamos brigando para ser fiscalizado. Para ser fiscalizado e multar mesmo. Porque não é justo você limpar a sua casa e correr o risco de ser picado por um escorpião. Às vezes a pessoa nem faz por mal, mas por ela mora em outra cidade, ela tem um terreno aqui, é bom. Exatamente, só que ela tem que cuidar, né? Sim. A responsabilidade do terreno é dela. Né? Algumas pessoas, mas ele não tem, não. Se a pessoa não tem condição, ela vende. Ela tem que ter, se ela tem aquilo ali, ela tem que ter condição. Ela tem que limpar. Se ela não tem condição de pagar para alguém, ela mesma vai lá e limpa. Porque você não pode pagar pelo outro. Aí você limpa toda a sua casa, limpa o seu terreno e o seu vizinho não limpa. O mosquito ele voa. Então assim, você tá na sua casa lá tranquilo, sua casa tá limpa e você tá com dengue. Então nós temos que cobrar, temos que se tiver um vizinho, você vê, denuncie, vá atrás, entendeu? Vai na prefeitura, se você conhecer, liga pra pessoa, não tenha medo, fala, se você não limpar isso aqui eu vou denunciar. Tá? Eu vou denunciar porque eu não posso pagar pelo outro, você entendeu? Então você vê, tem lugares das cidades que estavam infestados de escorpião, né? Então, e aí? Sua casa tá tudo limpinha, tudo certinha, e o cara larga uma sujeira do lado. Então, nós temos que cuidar, né? Uns dos outros, né? E como funciona essa denúncia? Pode denunciar para a polícia mesmo? Normalmente, você pode denunciar lá na prefeitura. Você faz uma denúncia na prefeitura, tem uma ouvidoria, tá? Tem uma ouvidoria, ou para um vereador. Aí que eu volto a falar para vocês. A importância de vocês terem um vereador que represente vocês, que você possa ligar, que você possa cobrar o vereador. Tá? Você liga pro seu vereador. Então, pra gente, sempre chega, pra mim chega muito, eu apresento na Câmara e nós fazemos indicação para o setor responsável, tá? Então, por exemplo, dá um asfalto, o pessoal tem um buraco aqui, eu mando pro responsável, faço uma indicação para ele, ligo para ele, vou atrás, pessoal, tem que arrumar isso aqui, porque causa um acidente, né? Vocês podem ver que também está tendo muito acidente em Avaré, tá? Hoje nós temos que tratar a nossa cidade como uma cidade grande, tá? Muita gente acha que Avaré é pequeno, e não é pequeno. Então, isso também hoje é uma outra pauta que outra hora nós vamos sentar para conversar sobre isso. Nós temos que começar a ver nossa cidade diferente, que está tendo muito acidente. Aqui mesmo, você pega, o movimento aqui é enorme 4 horas da tarde, né? No final da tarde você vê essa rua do Centro Avarense aqui, a rua do centro. Então, nós temos que cuidar, tá? Temos que cuidar da cidade. E você comentou aí que tem vários projetos que são lançados na Câmara, né? Sim. E, como você disse, nem todos são aprovados. E normalmente quem pede o projeto, obviamente, quer que ele seja aprovado, né? Então, se você tem um projeto e manda lá e às vezes eles negam, qual você sente que é a maior dificuldade de você lançar um projeto na Câmara para ser aprovado? Normalmente, o projeto mais difícil hoje são projetos que são polêmicos, né?
que hoje, até desde que eu entrei, não teve nenhum projeto polêmico, né? E você também não pode lançar projetos que onerem a prefeitura, que causem gastos à prefeitura, entendeu? Então você vai fazer um projeto para você contratar uma coisa, você não pode, porque você não pode causar esse gasto para a prefeitura, entendeu? Então, normalmente, o que as pessoas fazem? Quem vai apresentar um projeto importante, ele vai defender. Lá na Câmara, você vai receber, né, você vai ler o projeto para você ver se você concorda ou não. E o vereador que está colocando esse projeto, normalmente ele faz a defesa, ele explica o motivo. Então, não vejo muita dificuldade em aprovar projetos, entendeu? Você falou da fiscalização, como que funciona mais ou menos a fiscalização de você explodindo o público com o que tem que ser feito e tal? Existe um portal da transparência, né? Que todo mundo pode acessar, um portal da prefeitura. Todos os gastos da prefeitura, eles saem ali, tanto ali como no semanário. O semanário sai toda semana, você consegue acompanhar por ali. E se o vereador entender que tem alguma coisa que ele quer saber, ele faz um requerimento direto para o prefeito, para o secretário da Fazenda, né? E ele responde, entendeu? Então, assim, não é difícil você fiscalizar hoje, tá? Se você quiser fiscalizar, você fiscaliza muito bem. É tudo eletrônico, os pregões são eletrônicos, compras são eletrônicas, existe dispensa de licitação, mas aí tem um outro trâmite, entendeu? Mas não é difícil. E você pode entrar no site da prefeitura, lá tem o portal da transparência, quantas pessoas ganham, quantas pessoas, o que a prefeitura paga, você pode olhar tudo isso aí. O que você sente que pode ser feito para melhorar a infraestrutura de serviços públicos hoje na cidade? Olha, o problema hoje de 99% do nosso país é o dinheiro, né? Hoje está muito caro para você fazer uma obra, é muito caro. Dependendo do tipo de obra que você for fazer, por exemplo, nós temos um problema com enchentes, né? O governador do estado de São Paulo já liberou um dinheiro grande para Avaré, só que em contrapartida nós vamos ter problema com o centro da cidade, né? Por quê? Você vai ter que fechar muitas ruas, porque uma obra grande você vai arrumar, só que por outro lado, como você vai reformar um asfalto, por exemplo, aqui? Você vai ter que parar um lado da pista para as pessoas trabalharem. Então, o que eu mais vejo na infraestrutura é quando cresce desordenado. Quando a cidade ela cresce desordenada. Porque depois, para você arrumar, você vai ter que fechar uma rua, aí a pessoa do comércio vai achar ruim. Então, o pior é isso aí, o crescimento desordenado. Entendi. Porque tem uma parte lá no centro que alaga bastante. Isso já vem de anos, né? Nossa cidade, ela tem um problema muito sério. Alguns pontos que alagam muito fácil, né? E para você ali, você vai ter que fazer vai ter que abrir galeria, vai ter que fazer piscinão. Então você tem uma obra bem grande, né? E isso aí já é de muitos anos. É muito difícil. Também construção em cima do rio. Tem muita coisa que é bem complexo aquilo ali. Mas nós estamos aqui para trabalhar e para melhorar, né? Porque não é justo as pessoas perderem móveis, a Honda mesmo, alagou, estraga moto, estraga muita coisa. Então, é uma função nossa também, vereador, cobrar o prefeito, cobrar o governador, cobrar o presidente, cobrar o deputado, para mandar verba para nossa cidade, para nós corrigirmos isso aí. Você comentou do prefeito, que tem que fiscalizar. Como que funciona a sua relação com o prefeito? A minha relação com o prefeito é muito boa, né? Nós somos da base do prefeito, mas isso também não impede de nós cobrarmos ele, né? O prefeito é muito acessível aqui em Avaré, ele atende praticamente todos os vereadores que vão atrás, né? Porque às vezes a pessoa também fica reclamando, chorando, mas não vai atrás. Mas eu vejo assim, ele nos atende muito bem, né? Nós fizemos uma reunião esses dias, todo mundo levou os seus pedidos, né? As suas cobranças, as suas críticas, e ele nos atende muito bem, tá? Ele é uma pessoa bem aberta e está trabalhando muito pela cidade, né? Nós cobramos bastante ele está mostrando resultados, os vereadores estão indo muito atrás de verba também, né? Os deputados, nós temos que cobrar os deputados também, o ano que vem tem eleição para deputado, governador, presidente, e o prefeito é bem acessível, é uma pessoa bem legal e vocês têm que conhecer ele, o Afonso acho que já conhece ele, não conhece? Conhece o Roberto? Entendeu? Vocês têm que conhecer, convidar ele para vir aqui, ele vem. E ultimamente está tendo bastante roubo também. O que você acha que poderia fazer para melhorar isso? Olha, aqui em Avaré, teve alguns roubos meio esporádicos, né? Por causa da penitenciária, nós temos um policiamento muito forte em Avaré, né? Você pode ver que tem bastante polícia. E, assim, é complicado porque a polícia está fazendo o trabalho dela. A
polícia tá correndo atrás, eles nos escutam muito também, né? A gente pede pro batalhão, tudo que nós pedimos eles nos atendem. E eu acho que assim, os comandos estão sendo feitos. O que acontece? Se você pegar a nossa cidade, perto de outra cidade, o nosso índice é muito baixo. É muito baixo. É que às vezes também é difícil deixar zeros. Às vezes, não, zero é praticamente impossível. Mas nós temos que tomar cuidado, né? Se você vê uma pessoa estranha, você tem que ligar pra polícia. Alguns cuidados básicos, mas a nossa cidade é uma cidade bem segura, né? É bem segura. Não, mas temos que tomar cuidado, né? A polícia sempre tá... Sempre dá. Sempre. A polícia faz muita ronda, Mas uma coisa ou outra, infelizmente, ainda acontece, né? Tem gente que é do mal, né? E hoje, o que você considera que é o maior problema da cidade? Para você como vereador ali, tanto para o prefeito também. Porque você ouve das pessoas falando. Eu acho que o maior problema hoje de avaliar é o financeiro, né? Financeiro, como eu falei para vocês, o financeiro é o mais complicado, né? Mas problemas nós vamos ter em todas as áreas, né? Nós temos problema na saúde, na educação, no esporte, em todas as áreas. Mas o que eu vejo são os secretários trabalhando, né? Os vereadores cobrando bastante para melhorar a nossa cidade. Você sente que o dinheiro de avaliar é mal gasto pelo que recebe ou falta mais receber do governo? Eu vejo como mal gasto, né? O problema, assim, hoje aumentou muito a demanda, né? É o que eu estou falando. Nós estamos achando que a nossa cidade não é tão grande. Nós temos uma demanda muito grande em todos os setores, saúde, educação, no esporte. Então, às vezes também as pessoas elas não se informam, elas ficam jogando, o que eu falei da fake news, né? Fica falando, não vai atrás. Mês passado, para vocês terem uma ideia, faltaram 500 pessoas em consultas. Aí depois a pessoa reclama, mas tá demorando para mim conseguir uma consulta, mas e se o povo não avisasse? Né? Então assim, eu acho que falta um pouco de consciência para todo mundo, né? Pensa comigo, se todo mundo jogar um papel na rua, porque tem um coletor, como é que vai ficar a nossa cidade? Então acho que parte de todo mundo limpar o mato na frente da sua casa. São coisas básicas que nós temos que fazer no dia a dia, né? Tem uma coisinha básica que você tem que fazer no dia a dia. E um vai cuidando, os caras jogou um negócio no chão, vai jogar um negócio no chão aí, tá louco? Você tem que cobrar, nós temos que cobrar, entendeu? Senão não tem como. Infelizmente, só o prefeito, só o secretário, só o vereador não consegue. É o povo cuidando do povo. Aí nós vamos pra frente. Por exemplo, você pega, às vezes, a pessoa pega um medicamento na rede pública e ela não vai mais usar esse medicamento. Ela deixa na casa dela para vencer. Mas não teve tempo de levar. Mas você está tirando de outra pessoa. Entendeu? Às vezes a pessoa vai... eu vou lá no pronto-socorro, mas você está tendo alguma coisa? Não. Mas você vai fazer o quê? Então, assim, isso acontece muito. Você está dando exemplo da saúde. Na própria educação, entendeu? No esporte. Às vezes a pessoa vai lá, pega um uniforme e não cuida. Né? Então, assim, na escola, esse dia eu vi um menino andando na rua arrastando a mochila no chão. Então, assim, é meio complicado, mas nós temos que cobrar e cuidar, que eu falei, um cuidando do outro, nós vamos longe. O que você acha do serviço público, da saúde, da educação? Eu acho que tem muita dificuldade, né? Tem muita dificuldade, todos os setores, né? Tem muita dificuldade. Falta um pouco de profissional também, né? A demanda está muito alta, né? Tanto as pessoas nós estamos tendo, tivemos Covid, agora tivemos dengue, então assim, aumenta muito a demanda, então não acompanha. Mas por que não contrata mais pessoas? Por quê? Porque isso existe um custo, né? A Prefeitura de Avaré tem quase 3 mil funcionários, então tem uma folha de pagamento, então você não pode ultrapassar o valor da folha, então é bem complexo. Mas eu tô contente, assim, com a cidade, tô vendo que tá andando as coisas, tá caminhando com toda dificuldade. Pegou uma chuva muito forte, aí estraga o asfalto, aí você vai arrumar o asfalto. Então tem que cobrar a empresa que vem fazer o asfalto, tem que cobrar a empresa que vai fazer a limpeza da cidade, tem que cobrar a empresa de médico, tem que cobrar a educação. Hoje nós temos uma merenda muito boa em Avaré, tem que cobrar. Então assim, se todo mundo cobrar, fiscalizar, a cidade vai andar, né? E cobrar corretamente, não ficar inventando, né, mentiras, né? Então nós temos que cobrar sim, e falar a verdade. Se todo mundo falar a verdade, vai andar, a cidade vai bonito. Você tem falado aí das secretarias, né? Qual você acha que são as mais importantes hoje da cidade? Olha, é difícil falar qual é a mais importante, né? Porque todas são importantes. Sim. Cada uma vai cuidar de um setor. Então, não existe uma secretaria mais importante do que a outra, né? A da saúde, que é mais vista, vamos dizer assim, mas daí se você não tem educação?
Aí se você não tem esporte, e se você não tem a Secretaria de Obras, como é que você vai arrumar a cidade? Você entendeu? Então, assim, é muito complexo. Não existe o turismo na cidade, é uma cidade turística. Então, como é que eu vou tirar a Secretaria de Turismo? Então, cada secretaria tem a sua importância, né? Todas são importantes. Não tem uma secretaria mais específica do que a outra. Tinha pessoa falando, as pessoas comentando sobre a EMAPA, os shows da EMAPA no final do ano. Trocou o prefeito, vai continuar tendo shows na EMAPA? Vai continuar tendo. Pelo que eu sei, pelo que eu conversei com ele, só que parece que vai mudar a data, né? Parece que vai ser no aniversário da cidade e vai ser menos dias, né? A minha opinião particular, né? Eu acho que tem que ter, né? O pessoal precisa de saúde, educação, mas nós temos que ter é uma cidade turística, nós temos que ter eventos na cidade. E a pessoa tem o direito de se divertir também, né? É um dinheiro que é um outro dinheiro, o pessoal fala, mas gasta dinheiro podia comprar. Tem verbas que você, por exemplo, dinheiro da saúde não pode ser gasto na educação, entendeu? Então tem verbas que você não pode, não vou fazer mapa, vou comprar uma ambulância. Não é assim, é meio complexo. Mas dá para você mudar, né? Eu creio que 10 dias é muito tempo, na minha opinião, tá? Isso eu tô falando na minha opinião. Eu creio que começar numa quarta até um domingo é mais importante e dá muito mais oportunidade para o comércio da cidade, né? Dá para o comércio local uma oportunidade e o que nós conversamos com o prefeito, né? Não digo limitar os valores, mas conversar com as pessoas porque eles puxam muito no preço, né? Eu acho muito caro as coisas lá. É bom ter o comércio, abrir barraquinha lá, essas coisas que vão lá, e além do mais é de graça para entrar. A pessoa não tem que se preocupar com a Em setembro, o que é? É um pedido dos comerciantes de Avaré, que não seja em dezembro, porque dezembro tem o 13º, então assim, eles acham que atrapalha o comércio, então nós temos que ouvir também, né, o comércio de Avaré. Querendo ou não, também esse evento não tem como abolir, né? Porque é um negócio que mexe é uma tradição, né? Uma tradição. Isso aí vem gente do Brasil inteiro. E hoje também acho que é considerada a maior festa, né? De portões abertos do Brasil. É uma das maiores festas que tem em Avaré. E o pessoal gosta daqui, né? Gosta da festa. Não é só show, né? Você tem exposição de gado, tem um monte de cavalo. Então, assim, abrange muita gente, né? E traz uma receita grande para Avaré, para hotel, para o comércio de Avaré. Você traz gente de fora, né? Você está trazendo dinheiro para a cidade. Eu acho muito importante. Tem que atrair gente mesmo. Com certeza. Uma cidade turística. Não show, não é só show. Não, tem uma coisa que envolve. Exatamente. Envolve uma cidade inteira, né? A competição, a final do rodeio é aqui. Então, isso aí é muito importante, né? Já não tem muito evento mesmo, né? Exato. É uma outra pauta que nós estamos conversando com o prefeito, de usar o Arenão o ano inteiro. É um sonho, né, vamos dizer assim, que antes da eleição conversei muito com ele, de trazer evento o ano inteiro, né? Nós temos uma represa do lado da nossa cidade, que é muito pouco explorada. Nós temos que explorar mais a represa, né? Eu falo com evento, né? Evento de barco, jet ski, esses assim. E o Arenão também. Hoje o que está em alta? O beach tennis está muito em alta. Você pode fazer um campeonato muito legal no Arenão, um campeonato de motocross, vôlei de areia, futebol de areia, tem muita coisa pra você fazer ali. Fazer campeonato esportivo, né? Querendo ou não, a cidade era muito grande no esporte. Sim, e outra, nós temos uma EMAPA, um recinto dentro da cidade, né? Praticamente no centro da cidade, nós temos um recinto gigantesco, né? E nós temos que explorar isso aí. E agora também entrando na questão da troca de mandato, né? Que começou um mandato novo esse ano. Explica mais um pouco pra gente como que funciona a troca de mandato. O que acontece na cidade nesse... Se quem o que entra, o que sai, como funciona. Na verdade, quando troca o prefeito, quando acaba o mandato, o prefeito ou ele não foi reeleito ou já foi os 2 mandatos, ele é obrigado por lei, ele tem que exonerar todos os cargos comissionados, são os cargos de confiança, tá? Os cargos das pessoas que são concursadas continuam, né? Existem algumas trocas que a pessoa volta para a origem, às vezes o prefeito ele acha necessário tirar uma pessoa de um lugar e colocar no outro, dentro da onde ele já é acostumado a trabalhar, né? Então, no final do ano, quando passou a eleição, antes de virar o ano, todos os secretários, todos os cargos de confiança, eles são... Os cargos de confiança são aqueles que o prefeito coloca. Isso, confiança dele, né? São secretários, algumas pessoas que trabalham nos cargos de confiança, né? Então, o prefeito tem que
mandar todo mundo embora, vamos dizer assim. Da mesma forma que o que entra também pode pegar os de confiança. Sim, não, daí dele. ele vai trazer a turma dele, né? Ele traz a turma dele. Pode acontecer da mesma pessoa que saiu, pode ficar? Sim, pode. Mesmo assim, ele é exonerado, todos os cargos de confiança são exonerados, todos. Aí depois que entra o prefeito novo, se ele achar por bem as pessoas que fizeram um bom trabalho, ele pode recontratar essas pessoas, mas todos vão ser exonerados no final do ano. Agora a questão mais da cidade mesmo, que eu vi que nesse tempo de fim de ano, para entrar na nova eleição, eu vi que o serviço público, assim, às vezes cortar uma grama, pintar assim as coisas, acabou parando, né? E eu vi que agora, com a estabilidade do mandato, já começou a fazer as coisas, né? Quando está no final do mandato, algumas empresas têm medo também, precaução, tem alguns contratos que estão acabando, eles não são renovados, né? Então, com troca, o prefeito que vai entrar, às vezes ele acha por bem cancelar algumas atas. Então ele cancelou o radar, ele pode cancelar alguma compra que ele não concorda. Só que em contrapartida, a hora que ele entra em janeiro, até você começar com licitação, começar a fazer tudo de novo, vai um tempo. Então hoje que nós estamos começando a ver o que? Agora finalizou o medicamento, né? Então agora vai começar a voltar a comprar os medicamentos, uma ata nova. Então tem todo esse trâmite. Então daí por isso que sempre quando começa uma nova gestão, você vê que no começo é meio devagar. Né? Devagar não, né? Ele está correndo atrás das coisas, mas tudo tem um trâmite, tudo tem você tem que seguir, é uma lei, né? Tem Tribunal de Contas, tem tudo uma sequência, que você não pode pular essa sequência. Mas comparado aos outros mandatos, outros inícios de mandato, vocês, eu tô vendo uma prosperidade maior, vocês estão mais ativos nas redes sociais, vocês, os vereadores, mais ativos, mostrando realmente um serviço que não era visto. Hoje as redes sociais, todo mundo vai trabalhar com a rede social, né? Para você mostrar para as pessoas o que você está fazendo, porque às vezes quando você tem uma proximidade, a pessoa sabe o que você faz. Quando você não tem, o que você atinge mais rápido hoje as pessoas? É rede social, né? Então, eu, no meu caso, uso para o bem, né? Daí foi o que nós falamos da fake news. Tem gente que usa para o mal. Mas a rede social, ela é importantíssima, né? Ela é muito importante. Então, a tendência é você ver muita coisa hoje pela rede social. Entendi. Então a gente vai finalizando por aqui. Obrigado por ter vindo aqui. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado. Espero vocês na Câmara lá, tá? Cobrem o pai de vocês também. Podem cobrar. E convido a todos para toda segunda-feira, não é difícil toda segunda-feira, mas pelo menos acompanhar, seguir, né? E se interessarem pela política. Como eu falei no começo, aqui, às vezes daqui, entre vocês, ou da própria escola, ou de algum amigo, você pode sair um prefeito, um deputado, um vereador. E é importante, né? Que o futuro do Brasil, o futuro do país são vocês, porque a política ela vai mudando. Cada 4 anos ela vai sendo renovada. Às vezes fica a mesma pessoa, mas sempre vai ter uma renovação. Então é importante vocês aprenderem sobre política, se interessarem sobre política. Entendeu? Obrigado. Obrigada. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Portcast. Até o próximo Portcast.